Abra a sua Bíblia, irmãos. Eu quero, juntamente com os irmãos, eu ainda estou ficando com esse óculos, né? Possa ser que eu fique, possa ser que não. Porque tem hora que a letra diminui, tem hora que ela aumenta, tem hora que ela aparece, outra hora ela desaparece. Eu não sei se está sendo bom ou está sendo ruim, mas vamos lá. Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 11. E diz assim, meus irmãos: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que elas fazem no culto, até dizer e é torto. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz, tudo se manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto, irmãos, vede, prudentemente comandais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho e a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto que Paulo escreve aos Efésios é um texto de origem doutrinária, e como nós estamos numa reunião familiar da Santa Ceia, nós podemos falar, né? Porque estamos entre família e nós somos ajustados por Deus, pelo Espírito Santo, ao corpo de Cristo, e cuja cabeça é Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos participar do corpo e do sangue do nosso Salvador Jesus, e nós nos identificamos como membro do corpo quando estamos ligados a Ele. E eu quero falar um pouco nesta manhã sobre a santificação. É a condição principal para que o nosso Deus se manifeste, ou manifeste a sua glória no meio da igreja e na vida de cada um de nós. Então, existem algumas condições bíblicas que nós sabemos. Sabemos que o mundo jaz do maligno. Sabemos que Paulo diz, né, que o mundo ele está em trevas. Isso nós sabemos. E sabemos também, meus irmãos, que o Senhor, Ele, quando nos chama para ser povo seu,
quando Ele nos convida, nos convoca, nos escolhe, Ele nos apresenta algumas condições. Aleluia. E sempre foi assim, meus irmãos, desde os meus ensinos da palavra de Deus, como Deus começa a tratar com o homem, lá no Jardim do Éden, lá atrás, não tinha muita gente, era só um casal. E o Senhor já apresenta diante deles, limitando e dando condições a ele. E justamente no que eles poderiam fazer e aquilo que também eles não poderiam fazer. E então a santificação, ela é a condição principal, é o requisito principal de Deus para que Ele se manifeste individualmente na minha vida e na sua, coletivamente no meio da igreja. Porque em muitos lugares, infelizmente, irmãos, tem tudo, menos a manifestação de Deus. Muitas coisas acontecem, mas a glória de Deus, ela já não habita mais. E quando a glória de Deus, na sua naturalidade, irmãos, não está mais em nosso meio, aí o homem precisa criar alguns artifícios para alegrar as pessoas. Então, as pessoas, elas vêm para a reunião e elas não sentem mais a glória de Deus. E aí precisam criar-se alguns artifícios, né? Para ter que melhorar o ambiente. Porque não tem outra explicação, irmãos. As pessoas acham que a pregação da palavra de Deus não é suficiente para alegrar o povo. E aí eles vão criando os artifícios, criando os meios, dizendo, não, isso aqui é para chamar a atenção do povo. Então, tudo isso nós entendemos que é porque já não existe a manifestação do Espírito Santo quando uma pessoa vem aqui e canta com verdade. Quando alguém, na sua simplicidade, vem e traz uma palavra, como nas quintas-feiras, que pouca gente vem, nós estamos ouvindo aí jovens, irmãs e obreiros trazendo uma palavra, e você sente a presença de Deus na naturalidade do que a Bíblia nos diz. Porque o Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, mas tem que ser no nome dele. E toda reunião no nome dele, irmão, tem que ser para ele. Tem que ser por ele. Tem que ser o foco principal ele. Então, todos os juntamentos que forem assim, só basta, meus irmãos, fazer o que o texto diz. Uns têm salmo, outros têm cântico, outros têm doutrina. E aí, Deus que já está presente, Ele não vai descer, não, Ele já está presente. Por quê, irmãos? Porque Ele mora dentro de cada um de nós. A gente fica muito focado, meus irmãos, porque ouvimos alguns estudos, algumas mensagens, e às vezes fixamos muito no Antigo Testamento, em achar que a presença de Deus ela só desce depois de o povo adorar, ou o povo buscar, como na verdade a nova aliança, meus irmãos, ela muda.
A nova aliança não existe mais lugar para adorar. Existe adorador. Não existe mais dia, hora, momento, vestimento ou pessoa certa para adorar. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher. Mulher, vem a hora. E chegou. E os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode estar na catedral e adorá-lo e sentir a sua glória. Ou você pode estar no meio de uma mata, debaixo de uma árvore, e você adorar e sentir a mesma glória. A mesma glória, meus irmãos, do templo é a mesma glória de quem sobe no monte. E bobo de quem pensa, irmãos, que a oração do monte é muito mais forte que a do templo. Jesus foi muito mais claro. Dizia, você quer ouvir a minha voz, quer que eu te ouço? Nem no templo e nem no monte. Vá para o teu quarto. Olha, Jesus está no nosso quarto, sabia disso? Ou você acha que ele não está lá? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Aleluia! Olha o que é, meus irmãos, a nova aliança. É Deus morando dentro de nós. Na antiga aliança, meus irmãos, o fogo só estava aqui. O altar é o lugar do fogo. Porque foi a determinação, irmãos, de Deus. As pessoas não podiam se aproximar. Porque tinha que ter lugar certo, forma certa, cerimonial, pessoa certa. Mas acabou com isso, irmãos. O mesmo poder que está aqui em cima está na porta onde o Elvis está. Vamos acabar com esse negócio de achar, irmão, que só esse espacinho aqui tem que ter reverência. Onde você está aí, meu irmão? A reverência é a mesma. Deus não está preso a esse altar mais. Deus não está, irmão, no concreto, na tenda. Deus está dentro de mim e dentro de você. Então, tanto faz você adorar aqui ou aí. A glória é a mesma, que a glória não está no lugar, está dentro de você e dentro de mim. Isso é adorar no Espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Porque essa expressão não ficou impregnada. Eu tenho que ter reverência que eu subo aqui, porque aqui é santo, só aqui, irmão. Só aqui. Você não está mais no tempo de Moisés, no tempo da congregação. Você está na nova aliança. Aonde você agora, que é o templo. E Deus, meus irmãos, veio morar dentro de cada um de nós. Então a santificação, ela é uma comissão específica. Tratando mais, irmãos, comigo, com você, com o templo, com local. Mas é eu e você hoje que Deus está preocupado. É o que somos para Ele. Porque se nós não tivermos cuidado, a gente volta lá para a antiga aliança. Porque achamos que vestimos para a glória de Deus somente quando estamos aqui. Esse é o problema. E quando nós vamos tirar um lazer, a gente esquece. Eu não estou no templo. Ué, e não é eu e você que somos o templo? Ou você acha que Jesus, você vai viajar, tirar o seu descanso merecido, que não é pecado? Você acha que Jesus fala, você vai, daqui 7 dias eu entro em você de novo? Claro que não, meus filhos, vamos ser sábios. Aonde eu e você vamos, o Senhor vai dentro de nós. E no mínimo, Ele quer que eu e você nunca se esqueça que nós somos templo do Espírito Santo aonde a gente for. Por isso que eu gosto de Daniel. Porque ele nem estava na nova aliança, ele era da antiga. Mas ele era crente. Levaram ele preso. E ele disse, é verdade que eu sou da Babilônia, mas meu Deus não ficou lá. Ele veio comigo.
Então, se ele vem comigo, o mesmo cerimonial de adoração que eu tinha lá na minha terra, eu vou continuar sendo aqui. Como que vocês quiserem comer, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Bebam o que vocês quiserem beber, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Vista o que vocês quiserem vestir, mas eu vou continuar sendo fiel a Deus. Adore quem vocês quiserem adorar, eu só vou me adorar e prostrar diante do meu Deus. E se for uma fornalha, a gente vai. Porque crente é assim, irmão. Ele não se dobra para agradar, aleluia, a reino nenhum. Ele é fiel ao seu Deus, não importa onde ele está. E Deus gosta disso, irmão. Ou você pensa que Deus não diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, pode ir tranquilo para a fornalha, que eu vou entrar com vocês. Ele não disse isso, irmãos. Primeiro, eles entraram. Depois, o quarto homem da fornalha entrou junto. Ou você pensa para Davi, vai lá no campo de batalha, pega a funda, as pedrinhas, já preparei o gigante, e eu vou derrubar ele. Não, irmãos. Davi foi porque ele era ousado, crente. Ele foi levando toda a preparação que ele levava para um dia comum no cuidado das ovelhas, cajado na mão, funda e pedrinha. Quando ele chegou lá, tentaram colocar um outro tipo de armadura, ele disse, não, eu vou guerrear com aquilo que eu guerrei todos os dias. Crente é assim, irmãos. Crente não precisa de amuleto especial. Crente não precisa de oração forte. Para com isso, irmão. Não existe oração forte, nem fraca. Crente não precisa de patuar de nada no dia, não. O crente ele tem que andar, aleluia, no seu natural todos os dias, com aquilo que Deus deu a ele. Então Davi, ele vai, e ele cria a sua estratégia, abre a sua boca, que era a boca de um adorador, e é isso que Deus está lá no céu, só escutando, só olhando. E quando o gigante, aleluia, começou a zombar de Deus de Israel, aí Davi disse, espera aí, quem é esse incircunciso? Quem é esse que quer afrontar o Deus de Israel? Agora isso vai mudar, porque você mexeu com Deus, e eu represento Deus aqui. O gigante quis zombar dele. Mas daqui a pouquinho eu vou cortar a sua cabeça e dar para as aves do céu. Aí lá do céu Deus olha assim e diz, gostei. Não mandei você fazer, mas você vai fazer, então eu vou confirmar. Por quê, irmãos? Porque Deus ama aquele que honra o poder dele. Vai ter vezes que Deus vai mandar você fazer nada, porque você vai fazer no nome dele e ele vai confirmar. Vai ter vezes que você não vai ouvir visões, sonhos, revelação, não. Mas na tua força, na força da sua fé e a autoridade, Deus vai assistir, vai ouvir e vai dizer, gostei, vou confirmar. Aleluia! E Davi atirou a pedra, irmãos, e Deus levou a pedra até a fronte do gigante. Pois a cabeça quem cortou foi ele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a santidade, meus irmãos, é isso. Separação. O Senhor nos escolheu para sermos povo dele. Povo que adora ele. Mas adora com sinceridade e verdade. Glória a Jesus. Aí nós nos esforçamos para fazer aquilo, glória a Deus, que agrada a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. A santificação depende muito, igreja, de nós nos separarmos do fogo estranho, do povo estranho. Isso aconteceu, olha a sua Bíblia lá, em Levíticos capítulo
20, capítulo 10, versículo 10 de Levítico. Vamos ver esse versículo lá. Levítico 10 e 10. Já estou chegando aqui. Se meus olhos deixarem ler. Me ajuda. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Outro lado lá, Levítico 20 e 23. Olha o 10 e 10. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então Deus fez, na minha vida e na sua, já essa separação. 20 e 26 de Levítico. Está pertinho. E ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E foi eu que separei vocês. De quem, irmãos? Dos povos. Para ser de quem, irmãos? Meu. Mesmo que, irmãos, existe aí uma propaganda que não funciona de inclusão social, eu acho. Eles querem dizer que isso, mas não existe, né? Quando você abre na faculdade uma porta para negro, isso já não é inclusão mais. Você já criou uma divisão. Está dizendo que o negro não é diferente de branco. Não é isso? Então, inclusão é o quê? Todos fazem o mesmo teste. Não importa se é branco, se é azul, se é vermelho. Passou. Mas se eu separo uma cota para um tipo de etnia, de raça, eu já estou fazendo discriminação. Mas no mundo espiritual, irmãos, Deus fez isso lá atrás e fez hoje. Deus separou a igreja dos demais povos para ser povo dele. Então o Senhor escolheu a igreja, escolheu a dele. O Evangelho de João diz: pois vós escolheste a mim, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Pois sem mim nada vocês vão poder fazer. Eu sou a videira, e vós o quê? As varas. Ligado em mim, sou a videira. Glória a Deus. Então Deus separou, irmãos. Não adianta você querer se misturar, que não funciona. Santificação é separação. Você pode ter o seu colega, a sua colega, mas entenda, aleluia, que essa separação é exclusividade do povo de Deus, da igreja do arrebatamento. Glória a Jesus. E eles têm, aleluia, o ritual deles, nós temos o nosso culto. Eles têm, aleluia, os deuses deles, e nós temos o nosso Deus. Eles se vestem, meus irmãos, como o mundo dita a forma de vestir. Nós nos vestimos para glorificar a Deus. Por isso que a insistência da Assembleia de Deus tradicional dos pastores é manter os meus irmãos, aleluia, uma vestimenta santa que cubra a vergonha, que honre a Deus e que não escandalize a obra de Deus. Insistimos nesse ensino, aleluia, porque somos um povo separados para Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então a separação, Deus fez lá em Israel. Não quero vocês misturados com os amorreus, com os filisteus, com todos aqueles que estavam em volta. Eu separei vocês para mim. Aleluia. Toda mistura, igreja, ela sempre foi e sempre vai ser prejudicial. Foi para Israel. Quer ver uma coisa? Abra lá em Êxodo, capítulo 12, 38. Depois vamos abrir em Números 11, 4. Primeiro Êxodo 12 e 38.
E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. Agora lá, Números 11:4. Estou chegando aqui. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grandes desejos. Meu Senhor. Vamos lá. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Não pense nisso aqui. E eles disseram: quem nos dará carne para comer? Foi bem os desviados. Tá bom. Foi bem, irmãos, uns egípcios, uma turminha lá que veio na caravana de Moisés, com medo de morrer no Egito com as pragas. Moisés, a gente vai com você também. E tem gente que é assim, ele anda no meio, mas ele não é. Ele até veste uma roupa, mas ele não é. Está cheio de gente pregando que é e não é. E cheio de gente que não fala nada, que tem dificuldade, mas é. Porque no céu vai ter tanta surpresa, irmão. Você vai chegar e dizer assim, olhar assim, vixe, irmão, eu achei que você nem vinha para cá. Você veio, que bênção! Você vai procurar aquele que você achava, tinha certeza. Esse vai para o céu, irmão, de vez. Vai procurar, não vai achar não. Digo, olha, bem que eu achei que esse irmão estaria aqui, porque ele era o cara. Então no céu vai ter muitas surpresas, como para Deus existem as surpresas. Porque Deus sempre opera confrontando a nossa forma de ver. Aleluia. Então o pessoal que estava no meio lá, irmãos, Deus chama eles de estranho. Né? Glória a Jesus. Deus chama eles de estranho. Começou a fermentar, irmãos, os crentes. Glória a Jesus. E isso era o seguinte, né? Quem vai dar carne para nós? Aí, meus irmãos, o povo começou assim, meus irmãos, foram persuadidos pelos estranhos. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? Não generalizando, é isso aqui. Eles estão sendo persuadidos pelos estranhos. Aí os estranhos dizem assim, rapaz, mas aquele contrafilé do Egito era bom demais. Cebola, pepino. Cebola faz chorar, né? Aí os irmãos da igreja, tudo começou a chorar. Ah, Senhor, é verdade. Todo dia nós acordamos e cai uns flocos do céu, coisa mais linda, irmãos. Todo dia de manhã, o Senhor mandava pão para eles. Nós, de vez em quando, comemos pão amanhecido, né? De um dia para o outro. Lá não. Todo dia tinha pão fresquinho do céu. Mas os estranhos nunca, irmão, vai satisfazer com o pão do céu. Porque estranho é estranho. Estranho é estranho. Deus vai mandar pão todo dia quentinho, irmãos. Eles nunca vão ser felizes. Porque eles não são igreja. A igreja, ela é alegre com o pão que Deus dá. Oh, glória a Deus! A igreja não tem inveja, meus irmãos, do que o mundo come, veste, bebe, porque a igreja todo dia recebe o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Aleluia!
Então a mistura, irmão, sempre vai ser prejudicial. Não adianta. Deu problema lá, deu B.O. lá. Deu B.O. na vida de Sansão. Lembra de Sansão? Deus deu a ele um dom. E ele achou que o dom era dele. E é um problema também da igreja de hoje. O dom quem dá é Deus. E Deus só sustenta que Ele deu enquanto nós somos santos. Enquanto nós estivermos debaixo da condição de santos de Deus, Deus vai manter, irmãos, os dons e a manifestação em nós. Se há uma quebra, meus irmãos, do pacto com Deus, no caso de Sansão, vocês podem ver que Sansão ele brinca no colo de Dalila, e ele solta algumas mentiras, mesmo sendo um homem de Deus. Mas mesmo mentindo, omitindo a verdade, até ali ele estava preservando o pacto que ele tinha com Deus. E a mulher achava que era verdade, e quando se manifestava o desejo e os filisteus chegavam, Sansão se levantava contra eles e eles corriam. Até Sansão não vigia mais e aceitar a mistura. E ele revela, meus irmãos, o seu segredo para o inimigo. Vocês percebem que o diabo é sagaz, é astuto, irmãos. Ele não vai chegar lá com um chifre, com aquele rabicó grande, né? Esse, todo mundo corre. Mas ele vai criar uma artimanha, um laço. Esse laço que Davi disse, o laço quebrou e nós escapamos. Ele vai criar um cenário para confundir, para persuadir, com palavras torcidas. Todo dia um pouquinho, toda hora um pouquinho. Ele não tem pressa, irmãos. Ele tem a eternidade toda para queimar nos infernos. Ele não tem pressa. Então, todo dia, a mistura, o mal estava lá. Sansão, você disse que me ama. Então, conta a verdade para mim. Aleluia. E quando ele contou, ele foi tragado, irmãos, pelo adversário. Ele rompe a condição de um nazireu de Deus, de um santo de Deus. Aleluia. E ele perde aquilo que não era dele, era de Deus. E era condicional a uma vida separada. Tudo que Deus me deu e deu para você, irmãos, é condicional a uma vida santa, separada. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a mistura prejudicou Sansão, prejudicou Ló, porque Ló escolheu Sodoma. Glória a Jesus, mesmo sendo avisado do mal que estava lá. Então ele escolheu a mistura. Bendito seja o nosso Deus. Prejudica a igreja. Não vou mais além. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 14 até o 20. E 14. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os que ensinavam Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse, olha isso, do sacrifício. Como aí? Não vai ter nada não. Da idolatria e também se prostituísse. 15.
assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve irei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Glória a Jesus. Versículo 15, depois o 20. Mas tem também contra ti, dentro da igreja, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina a enganar os meus servos, para que eles se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Vocês observam, meus irmãos, que todos eles dizem ser, mas não eram. E tudo que trazia, meus irmãos, era engano, era prostituição espiritual, era levar, meus irmãos, os escolhidos a fazerem aquilo que afrontava Deus. É isso que nós estamos vendo hoje, todos os dias, nos meios de comunicação. É muito triste você ver hoje um canal chamado Fuxico Gospel. Bom, Jesus disse que uma pessoa que produzisse um escândalo para a obra era melhor, irmãos, que se matasse uma pessoa. Agora, imagine, meus irmãos, esse pessoal, que eles pegam um assunto. Vocês sabem, meus irmãos, aquele ditado que roupa suja se lava em casa? Irmãos, aonde é que na nossa casa, aonde é que fica a máquina de lavar? Na sala? Na cozinha? Ela fica na lavanderia. Não se traz, meus irmãos, uma máquina de lavar roupa na sala. Porque o lugar de lavar roupa na máquina é na lavanderia, no canto. Existe um lugar próprio para se tirar a sujeira. Esse fuxico do inferno está trazendo, meus irmãos, a máquina de lavar para a sala, ligando as câmaras como esta aqui e expondo, meus irmãos, para o mundo todo o pecado, dentre eles a maioria de pastores, porque gente pequena não dá igual. De pastores, irmãos, que eram para tratar nas suas convenções, nas suas lavanderias ministeriais, resolver, dar a disciplina, tirar, arrumar, consertar para a glória de Deus, não tira e traz para a sala e joga para o mundo. Fuxico gosta, os crentes vai lá e curte. Você está contribuindo, irmãos, para o escândalo do reino do céu. E Deus, meus irmãos, cobrará de cada um, os que praticam, os que curtem, os que compartilham, os que apoiam, os que acham graça, porque todo reino perde, irmãos, com isso. Você vai falar de Jesus para uma pessoa na rua da sua casa, ele te lança em rosto. Tudo isso porque ele não sabe discernir, irmãos, uma igreja da outra. Tudo para eles é profano. Então isso hoje, meus irmãos, é um grave erro ministerial. Não tratarem os lugares, as coisas nos devidos lugares. E deixarem, meus irmãos, ser lançado para o mundo. Mas eu entendo que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus não demora, irmãos. Ele virá buscar o seu povo. Aqueles meus irmãos que preservam a santidade do Senhor. Aqueles meus irmãos que usam as redes sociais para a glória de Deus. Aqueles que usam todo o mecanismo que não é pecado, mas para adorar o Criador. Para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. E para que o reino dele cresça. Mas aqueles meus irmãos, aleluia,
que se misturaram. Não está discernindo mais o santo do profano. Então trazendo o profano para dentro do santuário e aceitando todo tipo de mistura. Eles, irmãos, serão cobrados por Deus. Porque a justiça de Deus, ela chegará a cada um destas pessoas. Aprove Deus, eu e você, meus irmãos, estarmos guardados debaixo do sangue de Jesus. No dia do arrebatamento nós possamos ouvir, aleluia, o soar da trombeta, bendito seja o nome do Senhor. Igreja, não se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não se preocupe com o que está acontecendo por aí, aleluia, Deus já nos tirou de lá. Só ande quando a nuvem andar. Só se movimentem quando a nuvem andar. Espere o sinal de Deus, porque Deus sempre cuidará do seu povo. Amém. Deus abençoe a toda igreja. Glória a Jesus.